Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast. Eu me chamo Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e estamos em mais um episódio aí da segunda temporada. O nosso convidado de hoje é Leonardo Coelho. Léo é residente do primeiro ano de ortopedia do Hospital Real Português, do Real Hospital Português, e veio contar um pouquinho sobre a sua trajetória aí, sobre o que é que o levou até essa residência, como é que foi sua preparação. Tem muita história pra gente conversar. Léo, é um prazer receber você aqui. Fique muito à vontade, seja bem-vindo, se apresente aí pra gente. Olá pessoal, sou Leonardo Coelho, sou residente de ortopedia pelo Real Hospital Português, estou no R1, também sou médico formado pela UPE, Olha somos... aí! Foi lá que a gente se conheceu, inclusive, não foi? Exatamente, a gente teve pesquisa juntos, aí. Inclusive em cardiologia, e acabou que Exato. ninguém foi pra Ninguém cardio. foi pra cardiologia, mas renderam bons frutos. Bem, né? Bons frutos, com certeza. E vamos conversar aí um pouquinho, espero que vocês gostem aí da nossa conversa. Massa, seja bem-vindo, Léo. Inicialmente, como é que você chegou aí na medicina? Seus pais eram médicos? Alguém da família lhe inspirou? Como é que foi aí essa história até Léo médico? Meus pais não eram médicos, mas eu tinha uma tia e um tio, um casal de médicos, tios, e o filho dele, que assim, era meio que o exemplo da família, o estudioso, então, todos os exemplos bons que todo mundo de lhe estudo, comparava com ele, aquele primo que é a mas comparação. era aquela comparação até saudável, Boa. Não era nada além do saudável, não. Mas era uma inspiração, terminou sendo uma inspiração para mim. Que legal. Então, desde criancinha eu tive essa referência de alguém estudioso médico, mas pai e mãe nunca me empurraram, quiseram que eu fosse médico, não. Foi uma decisão sua mesmo. Decisão minha. E eu sempre gostei dessas habilidades mais manuais. Então, eu vi, isso ainda é criancinha, ideia bem infantil. Eu vi na medicina a possibilidade de colocar a mão na pessoa. Então, eu tinha a ideia do médico como cirurgião. Médico era cirurgião. Então eu... Médico é opera. Médico opera. Gosta de ver sangue, de abrir, de manipular. Então, ao longo da minha trajetória na escola, desde a quinta, sexta série, eu já me via como um médico cirurgião, operando. Que legal. Então, na sexta série, eu tinha 10, 11 anos, eu ia junto para aqueles eventos de orientação de profissão. Sim. Junto com o pessoal do terceiro ano, estava eu lá também, não acredito. Assistindo as palestras de medicina. Então, eu fui todo o período do colégio, assim, que eu tinha uma consciência maior do que era a faculdade, querendo medicina. Legal. E aí, chegou no terceiro ano, realmente eu sempre fui aluno, assim, nota 8. Nunca fui aluno nota 10, mas também não era um aluno nota 3. Eu era aluno nota 8, 9. E aí, quando chegou o ensino médio todinho, eu estudei muito bem, me preparando, já tinha um seriado, a minha turma foi a primeira turma do seriado, que começou o seriado. Então, desde o primeiro ano, eu tive esse estímulo a estudar mais. E aí, quando chegou no terceiro ano, realmente foi o ano que eu me dediquei ao máximo. Dei tudo que eu podia dar de mim, estudava final de semana, virava à noite, tudo. Todos os simulados, devorava os livros. E aí, chegou no final do terceiro ano, Passou? Não passei. Não acredito. Não passei. No ano que eu fiz a prova da faculdade, ainda tinha a primeira e a segunda fase. A primeira fase já era o Enem, mas tinha a segunda fase da Covest, que era da Federal, né? E aí eu fiz todas as provas que tinha. A prova do seriado, prova da UPE sem ser seriado. Fiz a prova do Enem, a segunda fase da Covest. Não passei em nenhuma das que eu tentei. Só tentei Federal e UPE. E aí foi um banho de água fria. Eu tava super ansioso pelo resultado. Quis esperar sozinho. Nem falei pros meus pais que ia sair o resultado. Mas quando saiu, não passei. E você imaginava que ia passar? Imaginava. Você tinha dado tudo de si, né? Tá, imaginava que ia passar. Eu pensava, se eu não passei dando tudo de mim, não vai ter outro ano que eu vou conseguir passar. Isso te frustrou um pouco? Te afastou dessa ideia de ser médico? Me frustrou demais. E aí, naquela época, como tinha a segunda fase da Covest, tinha as específicas, né? Física, química, e quem ia para medicina era biologia, a terceira específica, e quem ia para exatas, a terceira específica era física. Matemática. Trocava biologia por matemática. Então, eu queria medicina, mas ao mesmo tempo era muito próximo às provas para a área de exatas. Mudava só matemática e biologia, né? Isso. Aí eu pensei, eu quero entrar no ensino superior, então a área que vai ser mais fácil de entrar vai ser engenharia. Vou colocar engenharia. Caramba, desistisse mesmo da ideia de medicina por causa dessa reprovação. Exato. Pesou muito. Pesou demais. Aí naquela época tinha, no meio do ano tinha uma prova do CTG na Federal para engenharia. Aí eu apliquei para engenharia, conversei com alguns professores, alguns não entenderam, mas me deram apoio, meus pais me deram muito apoio.
E aí, na metade do ano, passei para engenharia. Comecei engenharia na metade do ano. Não acredito, eu não sabia desse capítulo, não. Isso foi em 2012 para 2013, faz 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí, comecei uma história de 2 anos de engenharia. Fiquei 2 anos em engenharia, Caramba. 4 períodos. Cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4. E aí, eu sabia que não era o que eu queria. Engenharia, Desde o começo. Desde o começo. Detestava engenharia. Você estava lá pelo medo de não conseguir entrar em medicina. Exato, exatamente. Excelente curso para quem gosta, mas assim, eu não gostava. Todo dia eu ia chorando. Era um sofrimento para mim. Meu Deus. Eu dirigindo e a lágrima caindo, indo para a faculdade. 2 anos assim. Até que no finalzinho do 4º período, do 2º ano, eu estava realmente assim, na minha gota d'água. Eu tenho esse perfil de aguentar as coisas até a gota d'água. Aí eu fui conversar com o meu coordenador do curso. Minha mãe não sabia, para ela eu estava super feliz. Para meu pai e meu padrasto também, eu estava super feliz. Aguentou calado muita Aguentei coisa. calado. Aí eu fui conversar com o meu coordenador. Aí eu contei toda essa história porque essa frase para mim é assim, um lema de vida para mim. Que para mim foi fundamental ter aquele gatilho ali na hora. Eu fui conversar com o meu coordenador, expliquei tudo que eu estava sentindo, que eu estava passando. E aí ele disse essa frase: meu filho, fazer o que a gente gosta já tem os seus desafios, já é difícil. Agora fazer o que não gosta, aí é tortura. É. Aquilo dali foi um estralo, assim, o que eu precisei, né? Exatamente o que eu precisava escutar, Martina. Aí isso era a hora do almoço. Aí eu saí da Federal, nem almocei lá, voltei para casa, entrei em casa chorando, fui pro quarto. A funcionária lá bateu até no quarto para saber se estava tudo bem. Aí eu, não, tá tudo bem e tal, só vou aguardar que só tô mudando o destino da minha vida aqui, tá tudo bem. Aí quando minha mãe chegou, não era pra eu estar em casa, era pra eu estar na faculdade, ela bateu no quarto, eu falei, tô já indo lá, no teu quarto. Aí ela foi pro quarto, eu fui atrás. Aí esses 2 anos também tinha um pouco de vergonha de admitir que eu tinha feito uma escolha errada. Aí foi quando eu admiti, mãe, não é o que eu gosto, tô infeliz, esses 2 anos foram uma tortura pra mim, não dá mais. Eu não sabia qual ia ser a reação dela, mas a reação que ela teve foi, ela deu um sorriso, pulou, ficou de pé, feliz, alegre, e meu filho, que coisa boa, e aí, o que é que a gente faz agora? Total apoio, né? O que é que a gente faz agora, aquilo pra mim foi, se eu tinha alguma dúvida ainda do que fazer ali, perdi mais. Todas as dúvidas. E aí, à noite, eu já tava de volta em Fernandinho. Eu também assisti Fernandinho já foi muito falado aqui nesse podcast. De manhã eu tava na Federal, de à noite tava em Fernandinho vendo matemática, física, vendo história, filosofia. Mas nesse dia era matemática. Se a concavidade da curva era para cima ou para baixo. Se e você depois de 2 anos de engenharia. Aí, não, mas é assim, vamos lá. Aí foi 1 ano e meio estudando, e aí, graças a Deus, consegui passar na UPE. Que massa, que massa. Eu não sabia desse capítulo. Curioso. E aí, eu vim aqui pensando nisso, eu tenho que falar esse capítulo. Você falou, e realmente eu não sabia. Essa frase coordenador vai marcar realmente muita gente que eu vi. Porque assim, a gente ama, né? E mesmo assim, durante o curso, a gente passa tanta coisa. Eu nunca duvidei que eu queria isso, mas mesmo assim foi muito difícil. Imagina se você não quisesse muito, né? Realmente seria uma tortura. Muito bem colocado. E aí, Léo aprovado na UPE, um novo desafio. Como é que foi aí tua faculdade? Como é que você entrou? Manteve aquela ideia lá da 6ª série? Ia ser cirurgião? Mantive. Eu estava determinado a ser cirurgião. Antes de entrar no primeiro período da faculdade, eu já tinha feito curso de instrumentação. É sério? Curso de sutura, curso de alguns procedimentos cirúrgicos básicos. Lá na Federal tem um grupo bem legal. E tava certo que eu já tinha instrumentado a minha primeira cirurgia. Antes de entrar na faculdade. Antes de entrar na faculdade. E aquela cirurgia era da neuro, mas assim, eu tinha entrado num bloco, tinha instrumentado, tinha suturado. Legal. E assim, tudo com responsabilidade, tá? Foi bem direitinho porque eu tinha feito curso. Eu nem sabia que pessoas que não eram da faculdade podiam fazer. Podem, então. Pode. Você pode ser um curioso e querer ir aprender isso. Assim, eu já tinha sido aprovado, né? Eu tava há umas 2 semanas de iniciar a faculdade. Tava matriculado já. Já tava matriculado. Então, perfeito. E aí eu iniciei fazendo os cursos. E dentro desse curso tinha um estágio, que aí a gente ia para bloco. Sim, perfeito. E aí eu entrei no ambiente que eu só passava ali pela frente, admirando que era a restauração. Eita. E aí eu tive a oportunidade de pôr os pés no bloco da restauração, antes da faculdade. E aí, durante a faculdade, foi só aumentando esse meu desejo, essa minha animação de estar lá dentro.
Era cirurgia geral na veia, isso desde o iniciozinho. E como é que foi aí essa mudança? Era cirurgia geral? A gente até comentou, né, que tinha muita gente que pensava que você realmente ia para esse caminho. Como é que você saiu aí da geral? Como é que a ortopedia entrou na tua vida? O que foi que aconteceu? Ortopedia é uma área que a gente não roda na faculdade, que a gente estuda muito pouco. Exato. Não tem prática no internato. Então, assim, tem que querer realmente para poder e chegar a esse lugar de fazer residência em ortopedia, você tem que ter esse desejo. Como é que surgiu isso em você? Foi alguma história? Como é que... Quero saber isso. Foi um mix de várias coisas. Vou contar aqui bem rapidinho elas, mas que é importante falar. Eu estava decidido, se a prova da residência tivesse sido no final do meu 5º ano, eu teria prestado para cirurgia geral. Caramba. Até o final do 5º ano era a cirurgia geral que eu queria. Então o 6º foi a decisão. O 6º foi o período ali de mudança. Mas eu penso assim, quando a gente já tem uma ideia tão definida, tão forte, e começa a surgir essa ideia, será que é aquilo mesmo? É porque a gente já está sentindo que não é aquilo. Ela não é tão forte assim. Não é tão forte. Então, ao longo da faculdade, eu sempre ia me dedicando muito às questões cirúrgicas, tudo que era curso de cirurgia. Eu levei um curso da Federal lá para o pé de sutura, de procedimentos. E aí, fui com essa ideia bem definida até o meu 5º ano. No final do meu 5º ano, isso já era internato, 5º ano a gente já está no internato, né? O rodízio que eu escolhi para cirurgia geral foi o rodízio do Getúlio Vargas. Pesado. Que é pesado. Que assim, pelo menos no meu grupo, era quem queria cirurgia, e meu grupo só tinha gente que queria cirurgia, aquele era o rodízio mais disputado, que era o hospital referência. Vamos para lá, porque é ali que a gente vai aprender alguma coisa. E assim, foi um rodízio péssimo. Muito, muito ruim. Era aquele clássico, né? Chegar lá 4 horas da manhã, fazer um monte... Evoluía correndo. Burocracia, né? É burocracia. Mas chegava às 4, evoluía correndo, para às 7 tá tudo prontinho e tomar o rumo do dia. Ia para bloco, ia para emergência, ia fazer o que fosse. E o resto do dia era resolvendo muita burocracia. Era quase nada no bloco e muito fora do bloco, com Exato. muito BO para resolver. E quando tá no bloco, a gente diz só para dizer que tá no bloco, né? Mas a gente fica naquela clássica imagem, cirurgião, auxiliar, você segurando uma R4, pinça. R3, R2, R1 e doutorando lá longe, não vendo nada. O R1 também, muitas vezes, não fazendo quase nada, mas apesar de ter essa pouca prática mesmo, de sentir que está aprendendo, ter muita burocracia, também vinha junto toda aquela rotina super estressante de chegar muito, muito cedo, sair sem ter hora para sair, às vezes já de noite, 10, 11 horas da noite, num serviço desestruturado, porque eu falo até com um pouco de receio isso, de nossos serviços cirúrgicos públicos, infelizmente, são muito desestruturados. Falta muita coisa, né? Coisa você básica, acaba tendo que estar fazendo o papel de muita gente. De vários. Não é só o médico, não. Vários que estão ali dentro, qualquer um da equipe está sobrecarregado fazendo várias atribuições que não são deles. A enfermagem fazendo o papel da engenharia, exato. Tendo que inventar dispositivo que não tem, exato. E o médico sendo maqueiro, e assim vai as funções, né? Uma sobrecarga muito importante. E aí foi o meu primeiro baque. No meu primeiro dia, estava eu e uma colega minha de turma, que também quer cirurgia, mas hoje ela está em cirurgia, que a gente chegou uma hora, parou assim, no meio da sala vermelha, aí eu estava do lado dela e ela, Léo, eu não sei se eu quero cirurgia, não. O que é isso? Cirurgia é isso. É pesado demais. É pesado. Mas aí isso foi o primeiro dia. Foram 2 meses lá. Caramba. A gente passou 2 meses lá. Aprendi muita coisa, mas eu comecei a repensar se era aquilo que eu queria realmente pra minha vida. Você, pro resto da sua vida. Pro resto da minha vida. Eu via staffs que, assim, já estavam no seu ápice de carreira, já quase perto de se aposentar, tendo uma rotina bem similar a que eu, doutorando, estava tendo. Eu, não quero isso. E aí, isso foi no final do 5º ano, tá? Aí, no ano seguinte, eu fiquei com aquela ideia bem forte que eu tive ainda do Getúlio, de, será que é aquilo? Será que é aquilo? E eu tinha um amigo, meu amigo até hoje, que ele falava muito de ortopedia. Desde o início da faculdade, ele queria ortopedia. E eu não tinha muita prática com ortopedia, não conhecia. A gente não roda, né? Não conhece. E aí, como eu comecei a ter dúvida na cirurgia, eu comecei a repensar outras áreas cirúrgicas, porque eu queria cirurgia. Isso era decidido. Eu queria estar no bloco, e não podia nem ser do lado de lá do pano, tipo anestesista. Eu tinha que estar realmente do lado fazendo alguma coisa. Então, aí eu fui ver outra área cirúrgica, que bota muito a mão na massa, que mexe muito.
eu gosto de mexer, de abrir bisturis, ver sangue. E aí eu descobri cirurgia, uma área que poderia me dar isso. A ortopedia. Desculpa, a ortopedia é uma área que poderia me dar isso. Esse teu colega foi, então, a Foi, ponte aí pra tu a encontrar... luzinha. Ele me deu uma luzinha aí da ortopedia e eu fui buscar mais, estudar mais sobre a área, gostei. Dentro da ortopedia eu vi que eu poderia estar tanto no bloco, mas também dava para exercitar a parte ambulatorial, a parte clínica, enfim, a parte de exame físico também, o raciocínio clínico dá para ser bem apurado na ortopedia. Dá para ser. Muitos não gostam de exercitar a parte clínica dentro da ortopedia, mas dá para ser sim. Que massa. E aí, não teve dúvida, foi só entre a cirurgia, mudou para ortopedia, era ortopedia. Isso já no final do 6º ano? Isso durante o 6º ano, eu fui amadurecendo essa ideia. E aí teve um outro fator que foi, assim, bem crucial na minha mudança, que foi uma soma, né? Foram uma soma de várias coisas, mas que se somou com bastante força na minha vontade de eu começar a querer sair da medicina. Quer dizer, da medicina, sair da cirurgia geral. Foi no final do 4º período, teve uma tragédia na minha família, terminou um acidente de carro, morreu minha mãe, minha avó, meu padrasto, e isso na transição do 4º para o 5º período. Estava de férias, e aí eu cheguei no hospital, eles foram socorridos no hospital, tipo uma restauração da vida, sendo que de outro estado, e aí eu entrei naquela mesma sala vermelha que eu era tinha tanta vontade de estar ali dentro, de ver aquele caos. E aí eu me vi na situação de eu chegar para ver a minha mãe sendo atendida numa sala vermelha daquela. E assim, não estava no estado leve, estava realmente bem grave, tanto que ela veio a falecer 4 dias depois. E para mim foi um baque gigante na minha trajetória, né, do curso de medicina. Mas aí, reiniciei o 5º período, e aí o 5º período na nossa faculdade é um período que a gente roda trauma. No HR. Sala vermelha do HR. Caramba. E assim, eu quando voltei lá, eu voltei com um olhar completamente diferente do que eu tinha. Qualquer pessoa que estava ali na minha frente sendo atendida, eu começava a ver como se fosse minha mãe, minha avó ou meu padrasto, que poderia estar ali. Tem uma situação que eu lembro que era um paciente neurocrítico que a gente ia transferir de uma prancha para maca. E aí eu estava na cabeça, estabilizando o paciente, e ele ia ser transferido. Tava todo mundo em volta já. O maqueiro estava segurando na prancha. E aí eu achei que ia ter a contagem. 1, 2, 3, passa. Foi só uma jogada assim, sabe? Levanta a prancha e joga o paciente para lá. E eu fiquei meio que... eu não sabia nem o que falar, nem reclamar com o maqueiro eu consegui, porque eu fiquei travado. E aquilo não é uma coisa que ocorre só naquele hospital, naquele serviço, naquele setor. Infelizmente, é algo que ocorre em vários hospitais, principalmente nos ambientes cirúrgicos de emergência, que tem aquela... energia caótica mais mesmo. Caótica, é estressante para todos que estão ali. Então, começou a afetar negativamente para mim. Eu sempre tive a vontade de ser monitor de trauma. Eu ainda fui monitor de trauma, passei mais 1 ano e meio como monitor de trauma ali. E realmente eu fui me saturando daquilo, coisas que eu não conseguia conviver com aquela coisa errada. Não tá certo, mas que ocorre. Infelizmente, eu tentando fazer o certo, eu não ia conseguir mudar aquela realidade. Era algo que eu ia ter que conviver com aquilo, mesmo me fazendo mal. E a área cirúrgica, a gente lida muito com isso, com sala vermelha, com... o primeiro contato ali do paciente politraumatizado que chega, é a gente que lida. Mesmo a ortopedia também lida, sendo que já é um paciente um pouco mais controlado, que já foi feita uma triagem, chegou pra gente com a fratura exposta e que a gente vai controlar aquela emergência. Mas quem lida mesmo ali a porta de entrada, termina caindo para cirurgia geral. E aí esse foi um fator também que me afastou da cirurgia geral e fez repensar essa rota, repensar a cirurgia geral. E aí, eu repensando a cirurgia geral, quem ganhou espaço foi a ortopedia. Que massa. É importante, assim, você conseguir ter esse autoconhecimento mesmo, de dizer assim, isso aqui não vai dar pra mim, sabe? Mesmo eu gostando muito, mesmo eu achando que era o que eu sempre queria, isso aqui não vai dar pra mim. Eu acho que é um pouco de maturidade também que tem que ter. Talvez esse caminho de ter trilhado engenharia, de ter chegado a essa conclusão de que, tipo, não é o que eu quero, foi somando aí nessa maturidade de chegar mais na frente. Total. E dizer,
não é isso que eu quero. Total. Eu consigo, talvez eu até me desse bem, mas eu não quero isso pra mim. E aí vem uma nova oportunidade, de uma nova história, de uma nova coisa, que pode até surpreender muita gente, mas que pra você faz sentido. E aí Exato. você decide por ortopedia no 6º ano. Decido por ortopedia no 6º ano. Bateu o martelo, bati acabou. martelo, era ortopedia. Eu tive meu opcional, eu pude colocar em ortopedia. Que legal. Escolhi o Otávio de Freitas, que até hoje é o hospital que tem a maior nota, né, mais desejado pelo pessoal da ortopedia, é o Otávio de Freitas. Que é um fluxo muito alto, É um fluxo né? enorme, um fluxo enorme. Sendo que eu caminhei um pouco contra a maré, pro lado oposto. Eu não queria Otávio de Freitas. Eu tive a minha prática lá, adorei, assim, aprendi muita coisa lá e me fez realmente despertar e gostar da ortopedia. Quando eu concluí meu mês lá, eu vi, pô, realmente, eu acho que eu tô escolhendo algo que eu gosto. Tô adorando. E aí me deu mais ânimo para fazer a prova, passar tudo. Aquilo foi um gásinho que eu tava precisando para bater o martelo e fazer a prova. Massa. E aí o porquê o português? Mistura um pouco com esse fato que eu acabei de contar da desestrutura que a gente vê que a gente vê nesses outros hospitais públicos e que a gente, da UPE, a gente tem uma prática enorme. Desde o primeiro período a gente lida muito com o SUS, com posto de saúde, com comunidade. Os hospitais públicos são a nossa casa. Cisam, Restauração, Otávio de Freitas, enfim, vários. Então, a gente teve uma prática grande nos hospitais SUS. E para residência, eu não queria aquilo que eu já sabia que me fazia mal. Inclusive, é um dos primeiros locais que eu estou admitindo isso, que me fazia mal, esse tipo de ambiente. E eu via no português um local que... Eu não sabia que tinha ortopedia. Acho que muita gente que está escutando também não sabe que tem ortopedia. Eu realmente também não sabia. Só me toquei depois que você foi para lá. Mas eu descobri que lá tinha, inclusive, já um serviço antigo, tem staffs meus que foram formados residentes lá pelo português. E aí eu vi lá como um hospital que sempre foi referência para mim. Se eu tô passando mal, eu vou para lá ser atendido. E eu sabia, eu já tinha rodado um mês lá em clínica médica, no opcional também. Eu sabia que era um hospital que as coisas funcionam, que os staffs são excelentes, que tem estrutura, né? Que deveria ter em todo canto, mas na realidade não tem. E eu queria também, já que a minha residência, a minha especialização, eu queria pegar tudo do melhor que tem aí à disposição. E aí eu vi no português Encontrou tudo que você Encontrei procurava. tudo que eu estava procurando lá. Perfeito. Aí eu conversei com alguns staffs antes de entrar, trocar ideia como é que era o serviço, como é que era o dia a dia. E aí eu fui solidificando essa ideia de que realmente era ortopedia e no português. O meu plano, quando eu fiz a prova da CSPE, era ortopedia no português. Não tinha outro caminho. A segunda opção era Otávio de Freitas, que eu já tinha tido uma experiência legal lá. Mas o desejo mesmo, o coração estava no realmente português. Isso. Cheguei lá com expectativas altíssimas, que aí a gente vai conversar mais. Vamos. Ô, Léo, voltando um pouquinho aí para a parte da preparação. Você decidiu pela ortopedia no 6º ano, mas começasse a se preparar antes, mesmo ainda sem saber o que ia fazer, ou você começou a preparação já no 6º? Até o 4º ano, eu ia bem de acordo com a faculdade. O que a faculdade está vendo, as provas ali, os assuntos das aulas, eu estou estudando ali. No 5º ano, que começa o internato de fato, eu fiz um curso preparatório para o internato, e aí eu seguia o ritmo de estudos desse curso. O que eles iam dando ao longo do curso, eu ia acompanhando. Porque no internato, a gente termina, por exemplo, se divide em rodízios, mas no rodízio da pediatria, por exemplo, a gente não consegue ver tudo da pediatria com os pacientes que passaram ali naquele mês. É impossível. É impossível. A gente vê umas 10 doenças, uns 10 casos clínicos diferentes, né? Muitos se repetem, mas de diferentes uns 10. Sendo que a prova da ortopedia a prova de pediatria é uma enormidade. Então, seguir só pelo que a gente estava vendo ao longo do rodízio, não ia conseguir abranger tudo. E tentar estudar as duas coisas, o que estava vendo no internato e o do curso, o preparatório, também não dá para conciliar tudo. Então, eu fiz uma escolha de vou estudar de acordo com o que eu estou vendo nesse curso preparatório. E se tiver algum caso muito importante que eu realmente não esteja dominando, preciso me aprofundar para conseguir guiar melhor aquele paciente, aí eu estudo isoladamente aquele caso. Mas eu vou seguir o ritmo desse curso. Então, você já estava se preparando desde o 5º ano? Tá, desde o 5º ano. Aí, no 6º ano, eu
fui pro meu médico residente, excelente curso. Eu estava... Pro extensivo mesmo, desde o começo do ano. Desde o começo do ano. Eu realmente estava bem decidido a prova daqui, da CSPE. Não era uma ideia fazer ortopedia fora do estado? Não. Eu nunca pensei em sair do estado, nem da cidade. Eu queria aqui em Recife, eu sou bem apegado ao meu local. E eu já tinha tudo muito bem detalhado, muito bem traçado na minha cabeça. Eu quero esse serviço, essa especialidade, desse jeito. Quando eu concluir, eu quero fazer isso. Objetivamente, tudo planejado. Já estava tudo traçado. E aí eu fiz o curso preparatório do biomédico residente no 6º ano, muito bem focado para a prova daqui. Mas realmente. Como é que você estudava no 6º ano? Me conte aí. Porque o tinha... foco realmente era somente para a CSPE, mas o 6º ano a gente sabe que eu também fui de lá. É puxado, internet. É puxado. Como é que tu dava conta aí? Como eram tuas estratégias? Eu não tenho muita estratégia. A minha estratégia, o jeito que eu funciono é assistir aula e resolver questão. Era baseado nisso? Eu funciono muito bem assistindo aula e resolvendo questão. Eu tinha amigos do meu grupo próximo do internato que faziam aqueles flashcards, que estabeleciam um cronograma bem bonitinho de que assuntos estudar em cada dia. Quando chega lá para o final, retoma os assuntos que estava vendo. Eu não consigo muito ter essa disciplina, eu não consigo funcionar muito bem assim. Eu vou seguindo o fluxo do curso, das aulas, assistindo bem as aulas, estudo material de apoio, que é dado também, e faço as questões. Fazer questão é fundamental, desde a época da preparação da prova para entrar no vestibular. A gente fez muita questão pro Enem. Eu fazia muita prova. Eu tinha uma habilidade muito boa para fazer prova, e isso o que me trouxe foi resolver questão, resolver simulado. E aí na plataforma do biomédico eu tive o que eu queria. A gente tinha os simulados. Uma banca que não falta questão. Tinha aquelas aulas, e ao final do grupo de aulas tinham várias questões sobre aquele tema. E eu ficava assistindo a resolução das questões depois sobre o tema que eu já tinha visto a aula. Até as questões que eu acertava, eu fazia questão de ver como é que era desenvolvida a questão. Porque a gente sabe a alternativa certa. Mas, às vezes, ao longo do vídeo, do professor explicando a questão, a gente vê as outras alternativas, coisas que a gente não sabia. Então, eu via todos os vídeos. Eu consumia tudo que podia de vídeo e questões e simulados. Massa. Mas tu fazia simulado, tipo, na íntegra, pegava um simulado sem questões e na prática, cronometrando o tempo. Desde o começo do ano tu conseguia fazer isso? Cronometrando tempo não. Assim, cronometrar tempo para mim não era uma dificuldade. Tu não tinha dificuldade? Eu conseguia fazer até num intervalo de tempo menor. Então, eu não precisava cronometrar tempo. Mas eu saía fazendo direto. Fazia os simulados na íntegra. Fazia os simulados dos assuntos. A gente tinha a possibilidade também de separar por assuntos, né, as questões. Sim. Aí eu separava quando eu queria ver, sei lá... trauma, eu separava as questões de trauma e resolvia tudo das questões. Quando eu queria revisar algum tema passado, eu pegava as questões e revisava e assistia a resolução daquelas questões. Então era o meu grande estilo de estudo, era fazer questões e assistir às aulas. E muito focada ali no banco de questões, né? Que o banco não deixa a desejar em nada. São muitas questões. Eu nunca vi ninguém que já veio aqui dizer que fez todas as questões do banco. Eu acho que é impossível. São muitas questões. Mais de 60 mil questões. E aí você consegue organizar de várias formas, né? Porque você tem como fazer só as questões que você já errou. Tem como organizar só pela banca que você quer. Questões antigas, questões passadas, as que você já acertou. Fazer simulados personalizados. Eu acho que isso ajuda realmente muito. E é uma estratégia de estudo ativa, né? Porque você tá ali se treinando, se testando para o que você realmente vai fazer, que é questão. No final das contas, é isso. Exato. E a nossa banca daqui de Pernambuco, a CSPE, ela tem um estilo bem peculiar de prova, né? Então, quando tem um simulado que é focado nesse estilo de prova, a gente já vai pegando o tipo de questão que aquela banca gosta de cobrar. Tem várias questões que se repetem, então a gente já sabe o que é que ela gosta de perguntar, os assuntos que ela gosta de perguntar, as palavras que ela usa, os erros que ela comete também, a gente já fica conhece por dentro. Um pouquinho da prova, né? E aí, mais pro finalzinho, uma coisa que... Não foi combinado isso aqui, falar do médico não, viu? Mas é porque realmente foi para mim, foi muito importante. No finalzinho, a revisão do médico. Nunca vi uma pessoa falar mal dessa revisão. Aquelas últimas semanas ali foram fundamentais. Várias coisas que vocês apostaram de temas que iam cair, realmente caíram. Então... É uma galera que vive isso, né? Que estuda isso profundamente, que é uma equipe técnica incrível, que vai saber realmente o que vai cair. E eu acho que, assim, é uma das melhores revisões mesmo que a gente tem, porque é muito focada na prova. Eles conhecem
detalhes, assim, da CSPE. E aí entregam esse ouro pra gente, né? Porque a revisão Exato. realmente é um ouro. E aí, Léo, terminasse esse período de preparação, enfrentasse a prova, como é que foi a sensação? A prova foi boa. Desculpa. Foi boa? Pode ir. Pode terminar. A prova foi muito boa. Eu gosto, eu tenho a tranquilidade em fazer prova. Eu não fico nervoso na hora da prova. Eu realmente consigo. Eu posso estar bem nervoso até antes da prova. Na hora. Mas na hora apitou lá a sirene, a gente começou a prova, eu fico tranquilo. Eu consigo fazer tranquilo a prova. Terminasse achando que ia passar? Sendo sincero, ortopedia não tem das notas mais concorridas. Né? E eu sabia também que o português, que era e é a minha primeira opção, também era menos ainda. E com a prova que eu tinha feito, que eu gostei bastante da prova, eu sabia que ia dar. Massa. E eu sou daqueles que gostam de sair da prova e já sai pegando o primeiro gabarito para eliminar que tem para corrigir. Eu sou bem ansioso para corrigir logo. E aí, quando eu vi a quantidade de questões, vai dar tranquilo. Que massa. E aí, assim, tanto eu quanto minha igual, nós dois, a gente tinha nota para entrar no Otávio de Freitas, em outros hospitais também, mas realmente nossa primeira opção era o português. São 2 residentes por ano? São 2 português? residentes por ano. Eu aí, tenho um R1 e outro chegando nessa fase aí agora que a gente não sabe quase nada, o que é que você tem para dizer da gente sobre a residência do português? A gente já sabe que são 2 vagas, então poucas vagas. Exato. É muito trabalho, vocês trabalham lá na parte de pacientes do SUS ou só são pacientes do particular? Como é que se divide aí a residência? Dentro do português são 2 grupos de ortopedia, o CTO e o IOT. A residência é vinculada ao CTO. Então, ao longo da semana, meio que o serviço da emergência, das intercorrências que chegam, esses casos são divididos entre os 2. Então, é importante já saber que tem esses 2 grupos. A gente fica vinculado ao CTO. A gente atende pacientes do privado. Tem alguns pacientes que conseguem pegar algumas vagas que o português oferece ao SUS, mas assim, nosso carro-chefe que a gente trabalha realmente são pacientes do privado e planos de saúde. E que quando a gente chega, planos de saúde é meio que um grande desconhecido para a gente que passou toda a universidade, os 6 anos da faculdade, no público. A gente não sabe muito bem como é que lidar, não com o paciente. Paciente, a gente sabe como ser paciente do plano de saúde, mas está do outro lado do que presta assistência. A gente não sabe as burocracias dos hospitais particulares, dos planos de saúde, a gente não sabe. Mas, enfim, como é que é a residência? A gente tem o plantão na emergência, que aí é um dia na semana. Só o R1 tem plantão? Só o R1 tem plantão obrigatório na emergência. Os 2, aí a gente vai se dividindo. Um dia eu tô, outro dia a minha R igual tá na emergência. A gente tem de atividades obrigatórias, que eu tô dizendo. Todo dia tem evolução, de segunda a sexta, sábado e domingo também, sendo que a gente consegue alternar um final de semana eu vou, outro final de semana ela vai. De atividades teóricas obrigatórias. Na quinta-feira tem um seminário, que é a parte de princípios da ortopedia, dos traumas da ortopedia, e outro na sexta-feira, que é a parte de anatomia e exame físico. Essa é a parte teórica. Junto desses seminários tem as sabatinas, porque quase toda a residência de ortopedia tem várias sabatinas, porque a gente é treinado para a prova que vai ter daqui a 3 anos, que é da prova da SBOT, que é da sociedade. Então, a gente tem muito bem estruturado os seminários, da quinta e da sexta, essas sabatinas, e de atividade obrigatória, que eu estou dizendo. As emergências de segunda-feira, e na quarta-feira, ambulatório. Então, segunda, evolução com emergência, quarta, evolução com ambulatórios, quinta, evolução com seminário, e sexta, evolução com outro seminário. Puxado, eu. Que nem os outros serviços, não. Longe disso. E aí, todo esse tempo extra, a gente tem autonomia, tempo extra não, todo esse tempo, além dessas coisas que eu disse de obrigatório, por exemplo, terça depois de evoluir, a gente tem o resto do dia livre, para fazer o que quiser. Quarta-feira, acabou o ambulatório, final da tarde, a gente também está livre. Quinta-feira, o seminário é só à noite. Então, acabou de evoluir, o resto do dia também, a gente tem autonomia grande para fazer o que quiser. E aí, é pesado ou leve a residência do português? Vai depender muito do residente. Como é que você quer levar a sua residência no português? Outras residências, você vai ser obrigado, querendo ou não, a fazer muita coisa, chegar muito cedo e sair super tarde, sempre, querendo ou não. No português, você pode levar super leve, você pode fazer o mínimo possível lá dentro, pode, vai ser bem leve. Mas você também pode fazer ela ser super pesada.
super intensa, aproveitar tudo que tem lá dentro. Então, todo esse tempo que eu falei, além das coisas obrigatórias, é uma equipe enorme do CTO que tem lá dentro. Então, a todo instante tem cirurgia acontecendo, tem emergência chegando, tem ambulatório acontecendo e, enfim, várias coisas. Então, você tem um amplo espaço para desenvolver seu potencial, né? Exato. Acabou a minha evolução da terça-feira. Eu poderia ir embora para casa? Eu poderia, se eu quisesse fazer algo leve. Pegar um outro serviço, um outro plantão, se eu precisasse trabalhar. Mas acabou minha evolução, eu continuo lá. 7 horas da manhã eu poderia ir para casa, mas aí eu continuo lá e fico acompanhando as cirurgias que tem no dia, vou para emergência, acompanho a emergência. Às vezes eu vou embora também só 10 da noite, porque eu fiquei acompanhando tudo isso lá ao longo do dia. Isso eu faço todos os dias, tá? Final de semana. Final de semana, em tese, nossa obrigação é evolução. Evoluiu, pode ir para casa. Mas eu vou para evolução e eu também fico para todas as cirurgias que entrar pela emergência. Então, é aquela coisa de aproveitar exatamente tudo que o serviço tem para te oferecer, né? Não vou também esconder essa parte. É uma deficiência do português, a parte de trauma. A gente não tem tanto trauma que nem uma restauração, um Otávio até pelo de Freitas. Perfil mesmo, né? Cada hospital vai ter seu perfil. O português tem seus prós e contras. O Otávio tem seus prós e contras. Sim. Se ele só tivesse pró, eu teria escolhido lá. Eu rodei um mês lá, eu sabia como é que funcionava lá. Mas o português também tem seus contras. Então, o volume de trauma, que eu diria que é esse, o contra do português. O volume de trauma é bem reduzido. Então, eu tento aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgem. Surge de trauma no sábado e no domingo, eu vou. Chego lá de manhã cedinho para evoluir e às vezes tem trauma o dia inteiro, eu saio sábado à noite. Para no domingo eu voltar para ter mais cirurgias lá ainda da emergência. Fica pesado? Fica, mas é aquele negócio, que é aquela frase clichê. O R1 tem período para iniciar, mas tem período para acabar também. Acabar, né? Tem data de acabar. E a gente está no período realmente de absorver conhecimento, de dar o melhor ali. A gente está criando o nosso networking. A gente está como se fosse numa exposição, na vitrine. Exato. E o staff, ele percebe aquele residente que está mais disposto a se dedicar mais, não que o outro não esteja disposto a se dedicar mais, mas ele percebe aquele que quer aprender, ir atrás e vai para onde for, está realmente disposto a se dar 100% lá dentro. E aquele que não está tão assim. Então, lá no português, a gente realmente é preceptorado pelos staffs. A gente não é preceptorado por residente, porque tem muito local, eu já vi em outros locais, ocorrendo do R1 ser preceptorado pelo R2. E o R2 pelo R3. E aí vai aquela cascata de transmissão de informações, de práticas manuais ali, vícios, que nem sempre é o correto. E eu entrei com essa visão do português. Eu quero realmente aprender o que é de mais correto, o que é de melhor, as melhores técnicas e o melhor que eu posso oferecer para o paciente. E aí lá eu estou encontrando isso. Perfeito. E por a gente ter um contato muito próximo com o nosso preceptor, é realmente a gente com o preceptor, a gente consegue transmitir para ele quem somos nós. E aí, quando a gente vai começando a se expor a oportunidades, eu gosto muito dessa ideia de se expor a oportunidades. A gente se expõe a uma primeira oportunidade, que aquela dali vai gerar outras, e que se a gente aproveitar, vai gerar outras. Por exemplo, eu era um bom aluno em engenharia. Aí eu conheci uma pessoa lá, de engenharia. Quando eu fui para medicina, curiosamente, essa mesma pessoa também estava em medicina. É sério? Sério. E aí, essa pessoa, por me conhecer da época de engenharia, que eu era dedicado, ela me indicou para entrar no grupo de pesquisa de Dr. Gildo. Caramba! Que foi quando a gente se conheceu. Uma coisa vai ligando a outra. Vai ligando a outra. E nesse grupo de pesquisa, surgiu várias outras oportunidades, então realmente que nem uma bola de sinuca, bate em uma, que bate em 3, que bate em mais 6, enfim. É exatamente isso, você vai deixando a sua marca onde você vai, né? Exato. E você nem estava no lugar onde você gostaria, porque na época que você estava no curso de engenharia, foi um momento meio frustrante para você, mesmo assim você estava dando seu melhor ao ponto de ser lembrado depois em outra situação. Acho que é muito isso, assim, de realmente tem serviços que são superiores em algumas coisas do que outros, né? Em todas as especialidades tem algum serviço que é mais visto, que é mais desejado pelos alunos, e muitas vezes a gente cria a falsa sensação de que somente vai ser bom se estiver naquele serviço. Exato. Aquele serviço é a nota mais alta, então eu só vou ser bom se eu estiver naquele serviço. Quando, na verdade, a gente tem a oportunidade de fazer a melhor residência da nossa vida onde a gente está. E aí é exatamente isso que você está falando. De obrigatório eu tenho 2 horas.
Mas eu faço, para além disso, mais 8 horas, eu entrego 10 horas ali de serviço naquele lugar, sabe? Tanto você contribui para o serviço de certa forma, como você deixa a sua marca. Uhum. Então, aquele staff tá lhe vendo, aquele staff sabe que você não precisava estar lá, mas mesmo assim você quer estar lá. E aí você vai fazendo a residência conforme o seu ritmo, né? Talvez podia ser mais leve, você sabe que podia, mas aí você poderia. opta por fazer um pouco mais pesado e se formar melhor. O que eu gosto e que me deixa confortável é eu, pelo menos, ter autonomia de saber como é que eu quero guiar. Determinado dia tá mais intenso, eu preciso sair 4, 5 da tarde, eu vou conseguir sair um pouco mais cedo. Mas se outro dia eu tô mais disposto, quero ficar até de noite, tem dias que eu saio de lá 3 da madrugada. Mas assim, porque eu tô disposto a isso, porque eu tô querendo. E faz muita diferença. Pode parecer besteira para quem não tá numa residência, mas pra gente que passa o dia lá, tem um hospital que tem estrutura, faz muita diferença. Com certeza. Eu não faço questão, eu não fico triste quando eu preciso sair 2, 3 da manhã. Eu fico lá feliz, porque eu sei que quando acabar a cirurgia, no intervalo de uma para outra, eu vou ter um estar médico, que vai ter comida, que eu vou poder sentar, que eu vou poder relaxar um pouco, até começar outra. Tem um conforto ali que também faz uma diferença, faz. Principalmente pro residente que é sofrido. Exato. Nessa sequência de bola de sinuca, vamos falar assim, de uma indo batendo na outra, eu comecei a acompanhar muito o staff. E aí, um outro staff, ele ia precisar de alguém, de um staff que eles se chamam muito entre si. Ele ia precisar de um outro staff para estar na cirurgia, sendo que não tinha ninguém para ir com ele. Aí esse staff que eu tava acompanhando muito, ele me indicou para acompanhar essa cirurgia. Olha aí. Aí eu fui para essa cirurgia, que era de trauma também. A partir dali, esse outro staff também começou a ficar me chamando muito para as cirurgias. Que aí agora o R4 dele vai viajar, não vai ter ninguém para ficar com ele. Ele me convidou para passar um período como massa, R4 dele, ainda sendo R1. Tem um outro que eu tô me interessando muito por quadril na ortopedia. Na ortopedia a gente se subespecializa depois em algumas áreas. Quadril, mão, coluna, pé, joelho. Eu tô gostando muito de quadril. E aí tem um staff que percebeu que eu tô gostando muito de quadril, tá me puxando, inclusive sugerindo que eles querem me englobar como lá desse grupo lá do português, para assumir também a parte de quadril. Que legal. Ainda como R1. E esse staff, ele é bem assim, rigoroso, ele é bem daquele tido como o cri-cri chato da equipe. Mas eu adoro ele, viu? E mesmo assim, ele consegue perceber. Então, ter esse contato direto com os staffs, a gente poder se mostrar para os staffs, eles têm a sensibilidade também de perceber isso na gente. A gente não tem assédios morais lá, não percebi de nenhum. Tem aqueles que a gente tem mais afinidade, tem aqueles que não tem, todo serviço tem. Mas nunca sofri uma situação de assédio moral, coisa que infelizmente continua sendo bem comum nas áreas cirúrgicas, cirurgia geral. Sim, a gente já teve alguns relatos aqui, inclusive. Lá no português, são todos staffs excelentes, referências nacionais. Tem um que é até internacional. Tem a Bíblia da Ortopedia, que é um livro chamado Rockwood. E eu tenho um staff que conheceu o Rockwood, que estudou com um colega do Rockwood. Enfim, eles realmente são pessoas muito influentes, muito bem capacitadas e que lidam ali com a gente como... não de igual para igual, porque realmente eles têm muita habilidade a mais. Mas eles param, conversam, explicam com paciência, têm a sensibilidade em entender que a gente está iniciando, que precisa transmitir o conhecimento, que eles têm a função de transmitir o conhecimento. A gente não é para chegar já sabendo de tudo, a gente está ali realmente para desenvolver as habilidades. Perfeito. Então, essa parte das relações interpessoais no português eu também fiquei super feliz. Foi uma expectativa a mais do que eu estava esperando. Quando vê ano que vem, a residência do português de ortopedia vai lá pra cima, depois desse episódio. Assim, e eu tô aqui também pra difundir. Realmente, existe residência de ortopedia no português. É muito boa. Qualquer dúvida, como é que funciona, pode falar comigo. Eu sou super disposto. Teu Instagram é aberto, Léo? Tem um Instagram profissional? Divulga então aí pra gente. Leonardo Coelho Ortopedia. Perfeito. É isso. Pode falar que eu sou bem disposto a tirar qualquer dúvida, como é que funciona. Inclusive, se quiser conhecer lá o serviço também, como é que é. E tem essa abertura também pra ir? Tem. Que legal. Assim, se organizar direitinho. Se organizar direitinho, dá pra fazer sim. Massa. Eu acho que faz muita diferença, sabe, Léo? Você admirar o lugar que você tá.
Porque, assim, foi uma conquista sua, foi uma escolha sua. Então, assim, admira o local, admira as pessoas que lhe ensinam. Eu acho que isso também flui para que você tenha um bom aprendizado, né? Para que você tenha uma boa experiência enquanto residente. Embora a gente sempre escute essa coisa de residência ser muito sofrida e etc. Não é aí você provando que não é sempre assim, né? Que você pode ter ali um meio termo entre uma boa formação e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade de vida mediana ali, que não tem que abdicar da vida de tudo para viver 100% aquilo. Algumas pessoas têm essa necessidade ou então querem viver isso e tá tudo bem, nós somos todos diferentes, cada um tem sua visão, seu sonho, mas é bom que fique dito que existem outros caminhos e outras oportunidades e que dá sim para fazer uma residência cirúrgica sem ter tanta sobrecarga, né, que você tá aí enfrentando vivendo essa experiência. Engraçado falar isso, porque foi exatamente esse pensamento que eu tive um tempinho atrás. Pô, eu tô admirando o local que eu estou, admirando os staffs que eu tenho e os R-iguais também que eu tenho. Então, pô, é muito bom estar no ambiente desse. A gente se empolga a dar mais, a querer sempre se melhorar. E aí eu fazia uma comparação, pô, se eu não tivesse aqui, onde é que eu ia estar? Aí eu lembrava do meu período em cirurgia geral, lá na UPE, ainda no internato. Pô, eu não acho normal precisar chegar 3h30, 4 horas da manhã, todo dia no serviço, para sair, às vezes, 8, 9, 10 da noite, para no outro dia estar lá de novo, 4 da manhã. Eu não acho normal a gente ficar com medo quando é dia X da semana, porque é dia do staff fulano de tal fazer a passagem de caso. Porque todo mundo tem medo que ele humilha, enfim. Não é normal. Não é normal. A gente acostumou com essas coisas, né? Exato. Com essas situações. E acaba que a gente, às vezes, nem percebe o quanto isso é totalmente desumano e não faz sentido. E eu acho até que a gente vem melhorando, sabe? Sim, eu acho que, sim. assim, alguns residentes hoje que já têm essa visão começam a fazer a diferença nos próprios serviços, sabe? Tipo assim, eu fui humilhado pelo meu R+, mas eu não vou humilhar o meu R-. E aí vai tendo uma onda de transformação. Exato. Eu, particularmente, sou muito otimista, sabe? Eu acredito muito nessas coisas e acredito, sim, que a gente pode converter aquilo que a gente passou em outras experiências melhores para as pessoas que vêm depois da gente, sabe? Acho que a gente também não pode perder essa fé, mas Lógico. Sempre tem que ter esse senso crítico de, assim, eu não acho normal isso, sabe? Uhum. Nasce daí essa transformação. E outra, de perceber o que você não considera como algo aceitável e não se submeter a isso. Tudo bem que alguém queira, mas eu não vou. Não acho que não seria o que eu queria. Então, foi mais ou menos pelo caminho que você foi e tomou a sua decisão e está aí satisfeitíssimo e muito feliz pela sua... Nem pensar mais em cirurgia geral. Nem pensar. Eu estou muito realizado, realmente. E outra coisa que eu só queria dizer que eu não acho normal, existe um estereótipo de ortopedista, de como é que é o ortopedista. Também não acho normal esse estereótipo. Ah, o paciente tá vomitando o osso? Não, então não é comigo. Não usa estético, porque o osso não bate. Exato. Teve em um rodízio que eu tava, de ortopedia, que aí uma doutoranda foi falar pro residente. Fulano, aqui eu tô sentindo o fígado passando do rebordo costal. Aí o residente, fígado passando do rebordo costal? O rebordo costal tá quebrado. Então, tá tudo bem, o paciente tá bem. Pô, é engraçado, tem algumas coisas que eu rio muito disso, dos memes no Instagram. Mas não é assim, a gente não tá lá só para tratar aquele rádio que tá quebrado, aquele húmero que tá quebrado, enfim. A gente tá lá para ver o paciente também como um todo. Né? E uma coisa que o ortopedista peca muito também é na parte da comunicação. O estereótipo também do ortopedista de que não se comunica bem, que nem encosta no paciente, já pede uma radiografia e define caso cirúrgico sem nem encostar no paciente. Ele existe, esse estereótipo, mas não é normal. E, graças a Deus, aí está um dos motivos de eu admirar o português. Eu consigo ver uma condução de consulta mais próxima do que eu acho como a correta. Uma condução do paciente na enfermaria como eu acho que é correto. Então, isso me faz estar satisfeito lá também. Eu não consigo achar normal uma enfermaria com 60, 90 pacientes por residente e achar que aquilo está normal. Eu não vou... Nenhum residente, não existe esse residente que consegue dar conta bem de oferecer um serviço de qualidade para 60, 90 pacientes.
Então, vários ali, se não todos, vão estar sendo subatendidos nas suas demandas. E os residentes sobrecarregados, E os residentes sobrecarregados. Não é que é culpa do residente, não. É porque ele caiu num sistema que ofereceu para ele aquilo. E ele normaliza aquilo, acha que aquilo vale a pena porque está tendo mão, está conseguindo pegar muita mão desde o primeiro dia, sendo que a custo de quê, né? Às vezes aquela mão que ele diz que pega, nem sempre é nas melhores técnicas. Teve um caso que para mim ficou bem emblemático de... Eu estava na cirurgia, o R1 fez uma cirurgia, e aí chega o staff depois. E aí, durante a cirurgia ortopédica, a gente tem muito uma radiografia durante a cirurgia, que é um arco em C que vai radiografando o avançado da cirurgia. E aí, a última imagem da cirurgia, com os pinos já inseridos no osso e tal, bateu lá a fluoroscopia, a gente viu a imagem, aí o staff... esse daí não tá bom, não. Na próxima faz direito. Eu tipo, tá, e esse paciente aí que não tá bom? Vai ficar assim. Vai ficar assim. Então, são coisas que eu não consigo conviver. Como eu disse, ao longo da minha história, o fato que ocorreu com a minha família, com a minha mãe, me fez ficar um pouco intolerante a essas coisas, a esses erros, não achar normal ver o paciente como um instrumento de quase que um manequim. Ele não é um manequim. Então, eu realmente estou num serviço que eu quero estar para aprender realmente melhor e poder oferecer o melhor para o paciente lá no final. Perfeito, Léo. E como é que tu está enxergando aí esses próximos passos, os próximos anos? Muda muito? Roda por especialidade? Como é que funciona o R2 e o R3? Já sabe alguma coisa? No R1, a gente fica trauma. A gente fica na emergência do trauma, na enfermaria, vendo os pacientes do trauma, mas também todos os outros pacientes. Enfermaria é do R1. Mas os que a gente acompanha a cirurgia, enfim, que vê a evolução do paciente, são os de trauma. No R2, a gente consegue dividir por subespecialidades. Então, 2 meses com a mão, 2 meses com a coluna, 2 meses com o joelho, 2 meses com o quadril, e vai nessas subespecialidades. E no R3 é meio que uma repetição. Sendo que no R2 e Vou repetir. Sendo que no R2 e no R3... a gente consegue ter os rodízios externos. Então, a gente consegue escolher o opcional. Eu tenho um colega, o meu R2 atualmente, ele está rodando na Santa Casa. Então, ele teve a oportunidade de ir para lá, ver trauma, ele foi e está adorando o serviço. Mas depois ele volta. Uma outra coisa que eu também gosto de falar, assim, da gente se expor, a gente tá mostrando quem é a gente, é porque a gente vai começar a receber convites. Eu recebi esse convite que eu disse para, num futuro, talvez, entrar na parte de quadril lá do grupo, mas também recebi convite de começar a ficar acompanhando um staff aos sábados na restauração. Então, vou estar começando a sanar o maior dos contras do português, que seria a parte de trauma. Da deficiência no trauma. Isso. Então... é isso, se exponha às oportunidades que aqui a gente vai conseguir muita coisa. E aí tem o contra, por exemplo, falar de contras, prós e contras dos serviços. No português, o contra é o trauma, sendo que eu consigo sanar bem, isso daí acompanhando os outros serviços. Em outros serviços do público, a gente coloca muita mão no trauma, sendo que a parte da ortopedia, às vezes, fica um pouco defasado. Tem serviços que a pessoa conclui a residência sem nunca ter visto uma artroscopia. Mas no meu primeiro dia de residência, eu entrei na artroscopia. Em 3. Então, lá, realmente, a parte de ortopedia é bem forte. Perfeito. Ontem eu estava num tipo de cirurgia que é bem difícil de se ver, até no privado. Uma fratura de húmero por vídeo. Então, tive a oportunidade de estar na cirurgia com um staff que é referência, assim, nacional. Hoje teve uma cirurgia bem complexa com ele também. Então, gente, no português a gente conclui muito bem embasado. Tanto que tem staffs que eram residentes de lá. Perfeito. E hoje são referência também. Maravilha, Léo. A gente consegue ver claramente que você está muito satisfeito. Você está muito feliz com sua escolha. Isso é muito bom. Principalmente por saber que já desse passado que você teve aí, né? De estar em um lugar que você não queria e depois conseguir chegar onde você queria. E é sempre muito bom quando a gente vê pessoas que estão realizadas com as suas escolhas, né? Porque certamente vai sair daí um excelente ortopedista que vai tocar
aí nos seus pacientes de maneira diferente, que vai oferecer seu melhor. E eu acho que isso realmente faz a diferença lá na frente, sabe? São detalhes, assim, que vão se somando para construir a gente como um profissional qualificado e que vai realmente conseguir ser efetivo nas pessoas que vão aparecer aí pelo nosso caminho. E fico muito feliz. Eu sabia que você traria algo legal, sabia que você conseguiria acrescentar algo bacana ao podcast da gente, traria essa visão do português, que realmente era uma residência que eu nem sequer conhecia, que vai aí poder difundir essa informação. Eu tenho certeza que vai um monte de gente atrás de você para poder saber como é que funciona, como é que os detalhes, né, da residência, principalmente para quem quer ortopedia. E obrigada mesmo pela sua disponibilidade aí. Você abriu mão de estar lá aprendendo e etc. para vir para cá, para difundir essa informação, para trazer um pouco desse conteúdo. E eu acho que fez toda a diferença. E para chegar aí, já encerrando aqui no nosso papo, eu queria que você abrisse seu coração para deixar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo. Às vezes alguém que não tem a ideia firme sobre fazer residência, que pensa em ficar aí como médico generalista, ou então às vezes alguém que está lá naquela fase da vida que você já esteve, de estar em algum lugar que não quer, por talvez ter fugido de algo, por medo, por insegurança. Queria que você deixasse um conselho aí para as pessoas que nos ouvem. Dessa parte de ir para a residência direto ou não, cada um vai ter sua realidade realmente, mas para mim eu não conseguia ver como uma opção não ir direto para a residência. Até por conta da minha idade, eu fiz 2 anos de engenharia antes, então ao total eu perdi, entre aspas, uns 4 anos. Então concluí a faculdade com 29, então eu não pensava realmente em fazer outra coisa, eu queria logo ir para a residência, porque na minha cabeça tem que ter uma residência, ou logo colado com a faculdade ou um pouquinho depois, mas hoje em dia não dá para ficar sem residência. Tem muito médico sendo formado e, naturalmente, como em qualquer outra profissão, o funil vai apertando. Então, se você não tiver uma diferenciação, o porquê que você merece ser reconhecido como bom para aquele paciente, então você vai ficar meio que escanteado, viver de plantão, de repasses, e isso era uma coisa que eu sabia que eu não queria. Tem gente que realmente precisa, às vezes porque quer dinheiro, ou às vezes porque realmente precisa. A pessoa em si precisa, ou a família precisa. Então, cada um vai ter a sua realidade. A minha é que eu queria fazer residência de cara, não tinha opção de não fazer. Tinha que fazer residência e eu queria fazer colado com a faculdade. E o conselho que eu deixo para quem está aí concluindo a faculdade, ao longo de toda a faculdade, você, na minha opinião, já devia ter isso que eu vou dizer agora, mas ter a noção de que você está sendo observado a todo instante. Seus colegas estão lhe observando, seus professores estão lhe observando. Hoje eu sei muito bem a quem dos meus colegas eu indicaria um paciente, mas eu também sei a quem eu não indicaria um paciente. Eu sei que se você, Martina, não me achasse, tivesse visto algo de bom em mim lá no grupo de pesquisa com o Dr. Gildo, você não teria me chamado aqui hoje. Mas me chamou. Então, a todo instante você está sendo observado ao longo de toda a faculdade, principalmente agora na residência, que é o seu networking ali da sua subespecialidade, que é quem vai ser seu colega de trabalho ao longo de toda a vida. Então, se você não fizer um bom networking, não estiver se expondo, se permitindo ter oportunidades que vão gerar outras, daquela história que a gente já falou, você vai ficar escanteado, perdido. Então, não se deixe ir por esse caminho. Se exponha, se esteja disposto a sempre dar o seu melhor. Não vai ter erro. Se você escolher uma coisa que você gosta, tá numa área que foi a que você escolheu, se exponha que vai dar certo. Perfeito. Eu acho que deixou a mensagem principal, que realmente faz uma diferença, sabe? E é exatamente isso que você falou. Por mais que a gente não queira ou não aceite essa realidade, a gente está sendo visto. Uhum. E isso faz uma diferença lá na frente. Acho que foi, assim, um conselho bem pontual para algo importante que vai fazer aí a diferença. Muito obrigada, Léo, mais uma vez. Obrigada de verdade pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por tudo que você acrescentou. Foi um prazer pra gente ter você aqui. Prazer foi todo meu. Obrigado, gente, por ter acompanhado aí. Obrigado, Grupo Eu Médico. Obrigado, Martina, por ter convidado. Admiro demais esse grupo aqui, que me ajudou muito. E até a próxima. Que massa, gente. Muito obrigada e até a próxima.